pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma atividade remota do nosso curso RPM. Hoje, o assunto que nós trouxemos para discussão são as metodologias ativas. É que sempre que se inicia um novo semestre, nós nos deparamos com aquele momento crucial, que é o momento do planejamento. Então, agora no segundo semestre, nós viemos de um replanejamento. É nos debruçarmos para aqueles objetos de conhecimento e pensarmos que habilidades que eu quero que o meu aluno desenvolva, o que realmente ele precisa saber. E é nesse momento que nós vamos traçando caminhos, que nós vamos traçando um percurso para que ele atinja uma aprendizagem significativa. E nesse sentido, as metodologias ativas, elas são estratégias de sucesso para que a gente faça com que o nosso aluno participe de forma ativa nesse processo de aprendizagem. Ele acaba se tornando o protagonista do seu processo. E aí, ao planejar as nossas atividades, é importante que essas atividades incluam situações de debates, argumentação, criação, ensinar o outro, realizar. Isso é muito importante. É através da prática que o aluno vai conseguir, de fato, aplicar os seus conhecimentos. Então, as metodologias ativas, elas se mostram como ferramentas bastante úteis, não para levar o aluno até a aprendizagem final, mas para percorrer esse caminho junto com o aluno, para que ele faça parte desse percurso. Então, trata-se do saber fazer e do pensar sobre o fazer, o refletir sobre o que se faz. E claro, gente, isso não quer dizer que nós devamos abandonar completamente as aulas expositivas, muito pelo contrário. Nesse processo de aprendizagem, nós somos o par mais experiente, não é? E aí é necessário que a gente consiga sim transmitir conhecimento. Então haverá momentos da nossa aula que é necessária uma exposição, Vai ser necessário uma explicação, uma demonstração, uma modelagem, Então, o que se muito discute sobre metodologias ativas e que às vezes nós percebemos uma interpretação equivocada é de que a gente tem que abandonar completamente o que é tradicional. Não, de forma alguma. Haverá momentos em que a aula expositiva, o tradicional, eles são essenciais e necessários. Agora, o que não pode acontecer é que 100% da nossa aula seja apenas uma exposição, O que não pode acontecer é que 100% do momento de aula o aluno esteja ali apenas como um mero receptor. Então, a nossa proposta é que vocês incluam atividades, estratégias de metodologias ativas dentro do seu momento de aula, E aí, a gente não precisa ocupar todo o espaço da aula. A gente pode planejar momentos em que o aluno vai estar se envolvendo de forma mais ativa nesse conhecimento. A gente vai apresentar para vocês aqui alguns exemplos, algumas sugestões de estratégias, de metodologias ativas que vocês possam estar aplicando na aula de vocês. Vamos dar uma olhada? Por exemplo, a estratégia Pense, Pareie e Compartilhe. É uma estratégia na qual o professor faz uma pergunta, coloca um problema ou desafio e pede aos estudantes que reflitam sobre a questão, primeiramente de forma individual, para em seguida discutir com o colega ao lado e então compartilhar a resposta encontrada. Dando um tempinho para que façam isso e em seguida chamando-os de modo aleatório para compartilhar suas respostas, sobre as quais você vai dar um feedback e elaborar mais o conteúdo. Ah, então é só fazer perguntas? Não. Você não está usando uma metodologia ativa quando faz perguntas genéricas, ouve sempre o mesmo grupinho de alunos ou às vezes nem espera a resposta. Uma dica é preparar as perguntas com antecedência, evitando aquelas que a sala responde rapidamente, focando naqueles aspectos que o estudante em geral tem dificuldade ou que vão nas provas. O
O que mais se pode solicitar que os estudantes façam? Sua imaginação é o limite. Você pode pedir que os estudantes expliquem um conceito complexo de modo que um aluno de 7º ano do ensino fundamental possa entender. Ou desenhem um mapa mental, mapa conceitual sobre um assunto, resolvam um pequeno problema, trabalhem em um passo específico de um estudo de caso, prevejam ou interpretem o resultado de um experimento, critiquem um artigo ou matéria de jornal, façam um brainstorming, formulem uma questão sobre o conteúdo visto, enfim. Incluir pequenas atividades que interrompam a aula expositiva de tempos em tempos mantém os estudantes atentos e envolvidos. Importante. Vejam só, esses exemplos do vídeo, eles preconizam o que já foi discutido por William Glasser. Ele construiu, né, essa representação na forma de uma pirâmide para mostrar qual é o percentual de assimilação que a gente tem de acordo com o tipo de envolvimento que nós temos na atividade. Então, para Glasser, quando a gente só lê um conteúdo, a gente consegue assimilar cerca de 10%. Já quando ouvimos, cerca de 20%, né? Quando observamos, cerca de 30%. E aí nós vamos entrando, né, de fato, num envolvimento mais ativo, quando nós produzimos, discutimos com os outros. E olha só que interessante, 95% é quando nós ensinamos aos outros. Imaginem só como uma atividade de sala de aula invertida, de apresentação de seminários, até mesmo os agrupamentos produtivos, eles podem ser eficazes, né, como uma metodologia ativa. Enfim, ainda tem muito para se discutir sobre metodologias ativas. Por hoje, vocês devem responder aí o questionário, então nós colocamos algumas questões para reflexão e a gente continua essa discussão no nosso próximo encontro presencial. Um abraço!